Feche seus olhos. Vamos orar, Senhor. Pai, obrigado, Pai, pelo dia, pelo momento, pela provisão, pelas lutas e pelas vitórias. Obrigado pela segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Obrigado porque a semana encerrou ontem de uma forma espetacular, porque quando eu acordei hoje eu estava vivo. Obrigado, Senhor, porque as misericórdias do Senhor eles se renovaram para mais uma semana, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de cultuar de manhã e pela oportunidade, meu Pai, de retornar na minha casa hoje à noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque estou diante da minha família, Pai. Obrigado, Senhor, porque tenho amigos, tenho pessoas que me amam e tenho pessoas a qual amo aqui, Pai. E eu te agradeço pela união dos santos que aqui estamos, meu Pai. Mas se houver, Pai, uma só palavra que possa sair do teu trono, Pai, que ela seja proclamada nesta noite, Pai, se possível, a partir da minha vida, apesar de quem sou, que teu Espírito Santo possa usar, meu Pai, e canalizar, meu Pai, para aquilo, não naquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor precisa falar, Senhor. Nós estamos cansados de palavras que confortam o nosso ego e embalam no berço da nossa procrastinação, Pai. O que queremos é uma palavra que venha do teu trono, que nos mexe, Pai, que nos confronta, que nos leva para frente, Pai. Acorda-nos e desperta-nos se for possível. E se o Senhor tiver interesse, Pai, acha um desses lugares, meu Pai, e fala aos nossos ouvidos. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 10, no versículo 32 ao 38. A gente vai partir daí, e aí a gente vai dar continuidade num tema que tem falado muito comigo. Você abriu aí? Você abriu aonde mesmo? Ó, tem uns 4 que sabem onde está abrindo, tem os outros 4 que não faz ideia de onde está. Né? Se você não fizer ideia de onde está, tá tudo certo, só olhar aqui para a televisãozinha aqui que vem a cola. Mas Hebreus 10, versículo 32 até o 38, tá? Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, mas se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Portanto, você precisa perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Se você tiver o hábito aí de marcar, destacar, ou marcar a sua Bíblia ou o seu aplicativo, queria que você marcasse o versículo 35, que diz assim: por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. E aí, para ficar naquele exercício que eu sei que você não gosta muito de fazer, mas como eu estou com o microfone, eu peço você e você obedece. Você vira para aquela pessoa que está do seu lado, olha dentro do olho dela, e fala assim: não desista. Pelo amor de Deus, não desista. Amém? Se eu estiver sozinho, fala com você mesmo. Faz isso que você faz quando você toma um espelho de manhã, que eu sei que você fala sozinha. Você é tão louca quanto eu, e você faz assim mesmo. Não desista. Esse é o nosso tema da nossa mensagem. Né? Mas não somente isso. Coloca lá o primeiro slide. Não desista, ao contrário, faça. E é disso que a gente vai conversar. Mas pra gente, você já me conhece, né? Eu sei que você já me conhece. Para a gente poder começar qualquer assunto, a gente vai ter que fazer uma reflexão para a gente abordar ele. Não desistir, mas não desistir do quê? Fazer, mas fazer o quê? É esse o ponto.
Mas para a gente poder ir para frente, eu quero, por favor, te convidar a gente ir para trás. Eu quero fazer 3 perguntas para você. Estamos no ano do Nosso Senhor de 2026. Vamos lá, já no mês 4, na cabeça do 5 ali, ó, na meiota já. Semana virou. Aqueles que comemoram, sexta-feira é dia do trabalhador. Aqueles que não comemoram, paciência, eu comemorarei. Maio já está aí. Você tem noção que já estamos no mês 5 do ano? Que ontem parecia que a gente estava comendo aquela ceia de Natal? Que a gente estava pulando o Réveillon? Você achou que era o Carnaval? A gente estava pulando o Réveillon? Você tem noção que ontem a gente estava fazendo isso? Literalmente, ontem a gente estava comemorando a Páscoa. Um dia desses, alguns minutos atrás, nós estávamos ansiosos pela transição que nós íamos fazer de igrejas. E hoje já é mês 5. Você instalou, o ano está passando. E aí, eu te pergunto, o que você está fazendo esse ano? É o ano do Giano no Brasil? Né? É o ano do Rogério no Brasil? Como é que tá? É o ano do Frank no Brasil? Como é que tá o seu ano? Lá no começo você fez um monte de metas. Tenho certeza que você fez. Como é que tá essas metas? Como é que tá o andar dessas metas? Mas como eu falei, para a gente andar para frente, a gente tem que ir um pouquinho para trás. Talvez as metas que você colocou não estão alcançadas como você esperava. Talvez o emprego que você pensou, o curso que você imaginou, a cliente que você imaginou que ia conquistar, a faculdade que você achou que ia ter um projeto. Às vezes ele está andando, mas não está andando como a gente quer. Às vezes, no decorrer desse período, vieram preocupações que ano passado não tinham. Quando você criou as metas, nem existiam. Algumas contas e boletos que você não esperava, né? Aquele farol do carro acabou de queimar e você está desesperado, você não sabe onde acha aquilo. Estou vivendo isso. Ou, sei lá, sei o que está acontecendo com você. Mas algumas preocupações, e aí talvez você está nesse aspecto, talvez, de, olha, as coisas não estão andando, mas aconteceu tanta coisa. Eu estou preocupado com tanta coisa. Mas aí eu fiz esse slide porque eu quero que você reflita nisso. 2026. Vamos voltar 10 anos? Quem está falando com você é o Abner de 2016. Ele tem consideravelmente mais cabelo. Eu não tive coragem de trazer minha foto de 2016, não. Se você tiver coragem, infelizmente está gravado, então alguém vai me invocar isso. Se você tiver coragem, você me chama no grupo, que eu posto no grupo a minha foto de 2016. Só para você ter um spoiler, pastor Abner não usava barba, tinha uma cabeleira e usava o cabelo para trás. Era um troço ridículo. Eu não sei como que minha esposa deixou. Na verdade, eu lembro dela gritando: por que você vai fazer isso? Eu lembro dela falando isso. Mas o Abner de 10 anos atrás, ele não era muito inteligente. Ele era bem menos inteligente do que eu. O Abner de 10 anos atrás está falando com você. Aí eu te pergunto, onde você estava em 2016? Onde você estava? São Paulo? Estava morando em São Paulo? Em Santo André já? Estava em Santo André? Que da hora. Onde você estava em 2016, Daniel? Casimiro? Casimiro de Abreu, a metrópole Casimiro de Abreu, no estado do Rio de Janeiro. Lugar lindo de morrer. É profético. Onde você estava, pastor, em 2016? Esse horário, Jardim Simos, Sorocaba, pregando. Jardins? Simos, em Sorocaba, pregando. Onde você estava em 2016? Vai. Te amaria outra vez, né? Apaixonante. Povo apaixonado. Onde você estava em 2016, Alcione? Em São Bernardo, em maio, Olha só que doideira. Estava em transição.
Seu Zé, onde você estava em 2016, seu Zé? Tá aqui seu Zé, meu sogro, tá, irmãos? Meu sogro, maior mineiro de seu nome, José Bolivar Cândido da Silva, e a minha sogra também, né? Eles parecem ter 18 anos, mas não tem não, tá? É um pouquinho mais. Onde você estava em 2016, seu Zé? Estava em Muriaé. Muriaé, terra dele lá. Onde você estava em 2016? Aí vem a segunda pergunta. Quais eram as suas preocupações em 2016? O que estava na sua cabeça? O que estava consumindo você? Se ia dar jeito de casar, quer casar, quer casar, quer casar? Né? Qual que era a sua preocupação em 2016, Wagner? Transição de profissão. Estava saindo da Ford? Já tinha saído, né? Estava projetando sair da Ford. Glória a Deus. Qual que era a sua preocupação, Mariana, em 2016? Estava construindo a casa? Glória a Deus, cara. Né? Preocupação em tijolo, terreno, barulheira, confusão. Glória a Deus. Qual era a sua preocupação em 2016? Qual era a sua preocupação em 2016, Gi? Eu ia ganhar o Dan. Você ia ganhar o Dan? Ah, o segundo guerreiro. O terceiro. E nem imaginava o Davi. Não. Glória a Deus. Mas esse ano, em nome de Jesus, naquele ano, né? Entendi. Qual era a sua preocupação? E por último, o que você queria alcançar? O que você queria ter? Qual que era uma coisa importante para você conquistar? Então, assim, era uma meta, era um negócio, caramba, que você queria muito, pastora Paula. Tem que você queria. Em 2016. Ascensão profissional. Queria. Entendi. Mais ou menos isso. Mas foi foi? Mas queria. Tá bom. Meu Deus. Índia, o que você queria em 2016? Oi? Ninguém falou com você aqui, tá? Tá? Eu perguntei pra Índia. Não. Você entendeu Yuri, tudo errado. Ninguém te chamou aqui na conversa. Tá? Índia, por favor, antes que ele me perturbe que você vai de academia de novo. Deus me livre. Você queria morar em Boituva? Rapaz, tudo tava querendo vir pra cá, Deus me livre. Agora sim, Yuri, o que você tava querendo em 2016? Você queria montar a academia ou queria ir pra academia? Quer montar a academia? Glória a Deus, aí hoje ele tem. Ô Senhor. Glória a Deus por isso, pela academia. Falando nisso, minha esposa falou que eu quero fazer academia lá. Tá? Vê lá pra mim depois. Só Jesus na casa. O que você queria em 2016? Eu te falo dos meus. Em 2016 eu morava lá na mesma terra do seu Zé. Muriaé, Minas Gerais. Nem fazia ideia que Boituva existia. E olha que eu já estava aqui já. Em 2016 as minhas preocupações eram duas, principalmente. Eu queria muito ser promovido no meu trabalho para supervisor administrativo, porque ganhava R$ 200 a mais e não precisava trabalhar de noite. Era por isso. E uma coisa que eu mais queria do que isso tudo, eu queria ser pai. Eu não tinha filhos. Eu já tinha o nome da minha filha. Com 13 anos eu descobri qual que seria o nome da minha filha. Seria a Júlia. E a gente sonhava, a gente já estava tentando há algum tempo. E foi em 2016 que a gente começou a clamar de uma forma... Deus, eu acho que não vai dar não. Eu acho que eu vou precisar de você para esse negócio aí. E eu me preocupava muito. Será que a gente não vai ter filhos? Que a gente já estava tentando, já tinha um tempo. E eu lembro que a minha conquista foi o ano que eu comprei meu primeiro carro. Um Corsinha preto. Vim pra cá com ele. Isso era eu em 2016. Eu não sei se você, na hora que você foi falando, que você foi gesticulando aí, onde você estava, o que você queria, o que você se preocupava, o que você alcançou. Eu não sei o que foi. Mas você reparou que
Isso não é um problema mais. Talvez onde você estava, você nem está mais. Né? Talvez você mudou de estado, de cidade, de casa, não sei. Alguns mudaram muito aqui. Você também percebeu que as preocupações que você tinha lá em 2016, elas viraram fumaça? Elas nem existem mais. As minhas, quando eu estava fazendo essa reflexão, eu fiquei meio balançado. Eu falei, caramba, eu queria ter uma, agora eu tenho 2 filhos. Eu queria ser promovido a um cargo dentro da minha... Eu mudei de empresa, mudei de área, mudei tudo. Nada saiu como o meu planejado. Se identifica? E por último, aquelas conquistas que eram uma coisa tão grandiosa para mim, meu primeiro carro. O carro já foi embora há muito tempo. Já troquei por outro, até melhor. Aquilo que eu queria, aquilo que eu almejava, hoje já está aí. Agora eu tenho outras preocupações que na minha cabeça, das são maiores do que aquelas. Porque aquela eu já venci, já foi, o passado. Mas o que está me consumindo agora é muito mais importante. E as coisas que eu quero agora, elas são muito maiores. Não quero só um carro, eu quero muito mais, eu quero outras coisas. 2016. Tadinho do cara de 2016. Eu nem cabelo tenho mais. Mudou tanto. Eu não sou mais a mesma pessoa. E eu faço exercício constantemente de imaginar o meu 2016 e contar as coisas que eu tenho e faço em 2026 para o meu eu em 2016. Eu tenho convicção que você também vai chegar na mesma conclusão. Você não acreditaria em você mesmo. Se você contasse para você que 10 anos depois você estaria em Boituva, numa igreja chamada Igreja C, na beirada da Castelo, ouvindo um gordinho de procedência duvidosa falar com você fala, nossa, é louco. Tá maluco? Nunca. E esse é o poder da não desistência. Toda vez que você pensar em desistir, toda vez que a coisa apertar, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é olhar para os seus 10 anos do passado, porque você vai perceber que aquilo que te consome, que te perturba, vai passar. E Hebreus, no texto que nós lemos, ele dá exatamente essa dica. No texto que nós lemos, não abandonem a confiança que vocês têm. Paulo está falando, Paulo não, o escritor aqui, a gente não sabe muito bem direito quem foi que escreveu Hebreus, mas ele está falando aqui, olha, você já passaram por tanta coisa. O que você quer agora não é maior do que você já pediu antes. As lutas que você sofre agora não são maiores do que você sofreu antes. É que a luta, as dificuldades, os desafios que você sofre hoje, você nunca viveu. Não, você não pode falar que o problema de agora é maior do que o problema do passado. Não, eles só são outros problemas. São outras dificuldades. Mas é a confiança. Permaneça na confiança. Mas na confiança de quem? Na confiança naquele que proveu tudo. Porque se nos 10... Lembra como eu comecei? Se você comeu hoje, você sabe para onde você vai depois que você sair daqui. Se a roupa que você tem é sua, o Senhor proveu todas as coisas. Tudo ficou bem. Mesmo que talvez hoje não seja o seu melhor dia. Você está vivo desde 2016. E você tem muita história para contar. Então, meu querido, não desista. Não pare. Não pare por forma nenhuma. Essa mensagem me foi entregue lá no escritório da BB Group. Estava lá. E o Douglas não está aqui hoje. A gente estava trocando uma ideia. E eu estava com uns conflitos. Vários conflitos. E eu falei, cara, tem algumas coisas que eu acho que eu preciso desistir, porque eu acho que não está dando certo, eu acho que não está dando resultado, eu acho que não é para mim. Então eu acho que vou ter que abandonar algumas coisas. E aí ele me lembrou primeiramente disso. E depois ele me lembrou outro texto, que é o que eu quero que você abra agora.
Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Colossenses no capítulo 3, versículo 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Além de não desistir, eu preciso que você se levante e faça. Faça o quê? O que você tem que fazer. Se levante e faça. E esse fazer é fazer sem vontade, fazer sem entender, fazer sem saber direito o porquê. Faça, levante-se e faça. Por quê? Por causa daquilo que Paulo, agora sim, Paulo fala e nós devemos fazer. Tudo que fizerem, faça de todo o coração. Independente da área para a qual você trabalha, independente se você tem um trabalho remunerado ou não, independente se você tem um contrato ou não, se você tem uma empresa ou não, tudo que você faz para o Senhor. Tudo. E a consciência disso é algo terrível. Porque do jeito que você faz, Deus está vendo e inclusive recebendo. Quando eu falo para você não desistir, simplesmente fazer, e foi essa palavra que o Douglas vira para mim e fala, olha, Abner, independente se você está perdido ou não, o Senhor colocou você para fazer, cara. Se Ele te colocou nessa estrada, é para você seguir ela. Então, mas eu não tenho certeza. Vai indo, vai andando, que no decorrer do caminho você vai criando certezas. Acontece que nós entendemos um pouco diferente o conceito de fé quando compete a gente. Quando é para falar para alguém, a gente fala, esforce-te, tem de bom ânimo. Você não tem fé, não? Você não vai na igreja, não? A gente até fala umas palavras bonitas. Não, põe o pé que o Senhor coloca no chão. Mas é quando é com a gente, ele coloca uns 3, 4 caminhos, umas 4, 5 direções, e você não sabe nem para onde caminhar, você começa a questionar, Senhor, mas eu não estou entendendo. A palavra que eu tenho para o Senhor é a mesma, para você é a mesma que o Senhor me deu. Não está entendendo? Vai andando que você vai entendendo no meio do caminho. Com um pouco de sorte você vai entendendo. Ou você realmente acha que no dia que Deus fala para Abraão, Abraão, levanta, ok, vai lá fora, ok, olha, mira um lugar aí, ó, olha para frente, beleza, vai andando. Sai da tua terra e da tua parentela que te levarei para um lugar que eu escolhi. Mas Deus esqueceu de falar para Abraão para onde é que era. Então sabe o que Abraão fez? Ele foi andando. Um outro dia, Deus vira e fala para o povo dele que estava escravo no Egito, viu? Levantem-se aí e vão caminhando pelo deserto. Vou levar vocês para um lugar chamado Canaã. Legal, Deus, glória a Deus, onde é isso? Vai andando que eu falo com vocês depois. Mas como é? Vai andando. Mas é 1 milhão de homens e um monte de criança que... Chegou a mensagem aí. É melhor responder. Não faço ideia do que eu estava fazendo. Vai andando aí. Vai andando que ele vai dando. Então, meu querido, se você for esperar para entender o caminho pelo qual o Senhor quer que você trilhe, isso não é fé. Isso é convicção vazia. Lembrando que se você coloca o pé, Deus coloca o chão, mas se você precisa que Deus coloque o chão para que você caminhe, na verdade, você só está duvidando da capacidade de Deus de fazer e de prover na sua vida. Lembra dos 10 anos? Ele proveu. Ou seja, e veja, eu não contei nenhuma historinha da Bíblia para te provar que Deus provê. Tenho várias. Eu contei a sua história. Te peguei no argumento. Porque se Deus proveu nos seus últimos 10 anos, eu te garanto que Ele te provê mais 10. Se Deus colocou o chão para você andar nos últimos 10 anos, Ele te garanta, estarei convosco todos os dias. Estarei convosco
todos os dias. Então, meu querido, é na incerteza ou na certeza, é na segurança ou na insegurança, é na dúvida ou na dúvida. Caminhe, só ande, só vai, não olha nem para o lado nem para trás, porque Ele estará convosco todos os dias. Mas tem um assunto que eu não posso deixar de abordar, que é um trem que tem consumido a gente. Tipo, abrir essa tampinha aqui. Coloca naquele slide lá do Times Square. Eu tenho estudado muito esse tema. Tal qual abri. Vai dar certo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Ganhastes uma pedra no teu galardão, querido. Não, peraí. Peraí. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua casa, a sua família. Eu profetizo sobre você, por você e em você, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Deus. E que haja provisão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Na próxima você vem abençoar o pastor abrindo a garrafa. Tem um tema que eu tenho estudado bastante. É estranho aí. Já ouviu essa palavra? Dumb scrolling, ou dump scroll. É um termo em inglês. A gente ainda não tem exatamente uma tradução correta ainda para o português. Mas eu sei que talvez você já tenha vivido isso. É o arrastar dedinho para cima. É você entrar no Instagram e arrastar dedinho para cima. Vale para o YouTube, vale para o TikTok, vale até para a televisão. Aquele pular de canal. Antigamente a gente tinha aquele pular de canal. Pula canal, pula canal, pula canal, pula canal. O downscrolling é uma praga que está se alastrando principalmente no meio do cristão. Com a justificativa, com a muletinha mentirosa que você vai ver, vai procurar um versículo, porque sempre tem. Naqueles 150 reels que você viu, tinha 2 que eram de um versículo, que você não guardou, mas você mandou para 10, 15 pessoas, que inclusive você salvou e você nunca mais viu. O downscroll, ele tem sugado a nossa energia, sugado o nosso tempo. Nós trabalhamos aqui na igreja há quase 4 anos com adicção. E eu nunca vi um trem para se alastrar tanto, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja velho, seja experiente, não experiente. O downscrolling, que é exatamente o scrolling da desgraça, seria a tradução literal. Isso faz você parecer que não está desistindo. Ao ver aquele vídeo motivacional, aquela palavra, inclusive aquela mensagem daquele pastor, aqueles 30 segundos daquela mensagem do pastor que você acha que você está se enchendo, na verdade você só está sendo embalado. Embalado num berço da procrastinação. Enquanto você está escrolando, você está esvaindo a sua vida. Eu quero que você perceba que a sua vida está indo embora fazendo isso. E eu não vou mentir para você, não estou aqui para falar demagogia. Em janeiro, eu identifiquei que eu estava gastando muito tempo no celular. Muito tempo. E eu queria diminuir. Mas eu sou um cara de dados, então eu sou meio paranoico desse negócio. Eu resolvi instalar um aplicativo para monitorar quanto é que eu estava usando. E aí eu descobri que de 5 a 6 horas por dia, não, de 8 a 9 horas por dia eu estava no celular. Dessas 8 a 9 horas, 5 horas e meia era no Instagram. Falei, caramba, cara. Acho que é por isso que eu não estou lendo tanto quanto eu queria. Por isso que os cursos que eu comprei ficam engavetados. É por isso que as coisas que eu deveria estar fazendo não estão acontecendo. É aqui que está indo embora. Não. Vou lutar contra isso. É um celular, meu, é um aplicativo. Vem com o pai. O pai dá conta. Aí o aplicativo ele tinha uma possibilidade de bloqueio.
Vou colocar aqui para ver no que dá. Querido, eu desbloqueei 12 vezes no primeiro dia. Falei, não, peraí, tá um negócio errado aqui. Aí tinha um modo que eu não consegui desbloquear no mesmo dia. Aí, peguei. Começou a dar tremedeiro. Aí ele marcava o aplicativo, o aplicativo não é de Deus o que é aplicativo, não. O aplicativo ele mostrava quantas vezes eu tentava abrir o aplicativo do Instagram. Quantas vezes eu tentava. Depois de 3 dias, eu tinha tentado 380 vezes abrir o aplicativo durante o dia. Eu falei, não, cara. Não, peraí, virou compulsividade. Já é compulsividade. Tratamento. Agora é sério. Agora eu vou ter que prestar atenção nisso. E era exatamente no down scrolling que eu me perdia. No scrollar infinitamente. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava caindo numa armadilha de mim mesmo. Porque tinha vídeo que eu gostava. Tinha vídeo que eu curtia. Tinha vídeo que falava comigo. Mas lembra o que eu falei do texto que a gente acabou de ler? Tudo que a gente faz, nós estamos fazendo para Deus. E foi nessa percepção que eu comecei a olhar. Falei, olha, eu não posso entregar o meu tempo ao Senhor scrollando no celular. Eu preciso diminuir isso. E eu comecei a gradativamente diminuir. É um processo lento, complexo, mas eu consegui começar a diminuir. Eu comecei a seguir alguns conselhos que, inclusive, eu já dei para alguns dos irmãos. E comecei a gradativamente diminuir. Eu não zerei ainda não, queridos, mas da última vez que eu medi, eu estava usando 57 minutos no Instagram. Usando 4 horas por dia o celular. Estou conseguindo diminuir aos poucos. A meta é chegar em 30 minutos. Eu preciso prestar atenção nisso. E aí foi aí que eu comecei a caminhar. Inclusive por isso que eu comecei a caminhar. Comecei a caminhar exatamente para... Na caminhada não dá para usar o celular, então vamos caminhar. E o Yuri sempre me falou que precisava caminhar. Então, glória a Deus. Se entregar ao celular, e eu estou falando de celular que foi o meu caso. Eu não sei o que tem roubado essa sua atenção, essas distrações, esses pequenos minutos, que a gente acha que são minutos, mas às vezes são horas, que nós gastamos com as coisas que não nos levam para frente. E eu não estou falando de hobby, você deve ter um hobby, você pode ter um hobby, deve ter um hobby. Seja lá, colecionar alguma coisa, ir no cinema, caminhar, treinar, não sei qual. Tenha um hobby. Eu não estou falando para você não ter um hobby. Eu estou falando para você não desistir da sua vida. Não desistir do seu tempo. Porque talvez uma das reflexões, quando eu mandei você virar 10 anos do passado para agora, você pode ter pensado, não, eu mudei bastante, mas eu gastei muito tempo fazendo muita coisa que eu não precisava ter gastado. Eu podia ter feito um pouquinho mais. E se tudo que você está fazendo para o Senhor, aí vem a primeira pedrada. O que é que você está fazendo para o Senhor? E o que é que Ele tem recebido? Não vem para mim, não, eu vim no culto. Meu querido, desculpa. Servir no culto e você me falar que você serviu a Deus durante 2 horas num domingo e me falar que isso é suficiente, é fazer pouco caso daquilo que Deus fez por você. É fazer muito pouco. Porque, lembra o que ele falou? Eis que estou convosco todos os dias. Você acabou de dar glória a Deus quando falou isso. E então, Ele está contigo quando você só rende 15 minutos para Ele durante o dia todo. 24 horas do dia Ele está contigo. E você rendeu 10 minutos para Ele. Eu acho que essa conta deve estar errada. E é interessante que a gente busca a eternidade e quer as bênçãos do Senhor, mas não queremos buscar a sua face. Gastar tempo com Ele. E sabe o que é mais interessante? Ele é o dono de tudo, Ele criou todas as coisas. Ele nomeou todos os trilhões e conhece todos os trilhões de estrelas. Ele conhece todos os seres e ele ainda assim sabe o seu nome, sabe a sua necessidade, sabe do que você precisa. E neste momento ele continua com expectativa. Hoje ele vai falar comigo. Hoje ela vai falar comigo. Hoje eu vou ter um tempo com ele. Hoje ela vai me dedicar tempo.
não desista da sua vida. Ou melhor, desista da sua vida. Abre aí em Mateus capítulo 16, versículo 24. E a gente entende que tudo que eu estou falando tem um sentido. Hoje de manhã, no pastor Rogério, a gente viu o ministério de Jesus. E, resumindo bastante aquilo que Cristo veio fazer na terra, ele veio nos salvar, veio nos remir, mas ele veio nos mostrar como é viver para ele. E além de nos mostrar, ele falou, no versículo 24 do capítulo 16 de Mateus, ele fala: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. A sua salvação ela não foi gratuita, querido. Você não pagou por ela, mas ela não foi gratuita. Não é o simples fato de você não ter pagado o preço, não significa que ela foi de graça. A sua salvação custou caro. Ela custou duas coisas muito caras. A primeira, ela custou um Deus se despir da sua glória para se diminuir, para ser igual eu e você. Foi um grande custo. Ele não precisava fazer isso. E a segunda coisa foi, como homem, viver como homem e morrer como um pecador, nunca tendo pecado. Esses foram os dois preços que foram pagos por você. E o que ele te pediu em troca? Ele pediu tudo. Negue-se a si mesmo. Sabe esses planos que você tem? Tá tudo certo você ter plano. Você pode fazer seus planos, mas desde que seus planos estejam alinhados com aquilo que ele quer para você. Porque a ideia é negar-se a si mesmo. Depois que eu vim para Boituva, eu estou fazendo o possível para viver isso. Se você andar comigo um pouquinho, você vai descobrir que, e você quiser me seguir, toma cuidado. Eu não sei para onde eu estou indo. É verdade, eu não tenho um plano. Eu estou vivendo um dia de cada vez, porque eu estou tentando me negar a cada dia. E está dando certo. Porque à medida que eu vou andando nos planos dele, ele vai fazendo aquilo que eu não pensei nem imaginei. E daí eu consigo viver infinitamente mais do que eu sonhava. Está dando certo para mim. E o que ele convida você, então, é uma vida de negação, negar sua própria vontade, negar o seu próprio eu, negar a sua própria procrastinação, negar os seus próprios planos e interesses, substituir os seus planos pelos planos dele. Tomar a cruz de Cristo significa que nós devemos estar prontos para desistir de tudo por ele. A minha pergunta, então, você realmente ama Cristo a ponto de estar disposto a desistir de tudo pelo amor dele? Preste bastante atenção. Não, por favor, não ouse me responder em voz alta, sem ouvir meu argumento. Ele desistiu de tudo que ele tinha por você. Tudo. Ele entregou tudo num preço de cruz. E eu sei que é contraditório, porque no segundo versículo ele fala: quem perder a vida por amor de mim a ganhará. E é meio que você falando o seguinte: olha, é você desistir de tudo que você tem, abrir mão de quem você é, na expectativa de que ele vai entregar algo para você. E é complexo, eu sei que não é fácil. Andar num caminho que você não consegue olhar um palmo à sua frente. E é isso que ele convida você, a andar no vazio, a andar aonde você nunca andou, em caminhos que você nunca viveu. E é por isso
Agora você começa a entender que muitas das dificuldades que você tem, das lutas e provações que você tem, por você são gigantes. Por quê? Porque você nunca enfrentou. Por quê? Porque efetivamente você resolveu entregar a sua vida a Cristo e agora você está vivendo o que você não planejou e vivendo situações que você não imaginava que poderia viver. Mas eu te falo uma coisa, vai valer a pena. Sabe por quê? Talvez há 10 anos passados você não tinha Cristo, ou não tinha um conhecimento pleno de Cristo que você tem hoje. E você, nesses últimos 10 anos, você tem vivido isso com Cristo. E agora ele está no teu barco. E se Cristo está no barco, querido, pode acontecer qualquer coisa. Mesmo que a gente naufrague, a gente chegue no destino. A única coisa que a gente não pode fazer é desistir. Então eu quero te convidar a você se levantar e fazer. Faça. Faça o quê? Faça o que você tem que fazer. O que o Senhor tem colocado nas suas mãos para que você faça? O que Ele tem colocado para você executar? E aí, inegavelmente, eu sempre vou caminhar para esse lado. Quais são as vidas que o Senhor tem colocado no teu caminho e são responsabilidade sua de ganhar? Desculpa aí pro teu lado, para esse lado. Ou não desculpa não, é contigo aí. A gente está falando muito que a gente quer ganhar Boituva para Jesus. O que significa ganhar Boituva para Jesus? Ganhar Boituva para Jesus é você. Eu não vou ganhar todo mundo, querido. Pastor Rogério não vai ganhar todo mundo. Pastor Rafa não vai ganhar todo mundo. Eu vou conseguir ganhar uns 4, 5. Talvez um pouco mais. Pastor Rogério também. Uns 10 ou 12, ele tem mais experiência. Pastor Rafa fala um pouquinho mais. Vai ganhar uns 20. Deu 40 pessoas. Boituva tem 60 mil. Quem é que vai ganhar Boituva? Ah, não, a igreja tem que fazer um movimento. Vamos fazer um movimento? Vamos fazer um movimento. Então vamos fazer um movimento com os jovens, vamos fazer um movimento com os homens, vamos fazer um movimento com as mulheres e vamos promover eventos na praça. Eventos não ganham pessoas, eventos trazem pessoas. E falemos desses movimentos, fica tranquilo. Teve uma costela de 60 quilos de costela ontem para os homens. Olha que movimento foi. Você acredita que eu perdi esse negócio? Tem movimento com as mulheres. Tem movimento com os jovens. Ontem os jovens estavam, não sei onde os jovens estavam em algum lugar, eles estão sempre em algum lugar. Estavam lá no TA, né? Está tendo movimento. Isso vai trazer. Isso vai ganhar Boituva. Não, querido, fica tranquilo, isso não vai ganhar Boituva. Isso vai trazer pessoas. Quem é que vai ganhar Boituva? É aquele que negou-se a si mesmo. Tem alguém no teu círculo de amizades que está precisando de Jesus. E eu gosto muito de falar essa frase. Você é o único Jesus que ela conhece. O quanto que você tem se negado de você mesmo para mostrar Jesus, para que essa pessoa identifique que você é Jesus, sal nessa terra, luz desse mundo. Eu quero ir lá. Eu quero andar como Emerson anda, porque eu vejo Jesus nele. Eu quero andar como Stephanie anda, porque eu vejo Jesus nela. Eu quero andar como o Júnior anda, porque eu vejo Jesus nele. Eu quero andar como Elisa anda, porque eu vejo Jesus nela. O negar-se a si mesmo não é somente você, não, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou, não, a partir de hoje, segunda-feira, não, agora eu não falho mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, e vai ter até oração amanhã à noite, eu vou lá, e vai ser da hora. Sim, também essas coisas, mas negar-se a si mesmo é revelar-se a Cristo dentro de você, a partir de você, apesar de você. Resplandecer o rosto de Cristo é ter o perfume de Cristo por onde você passa. Negar-se a si mesmo é mostrar Cristo dentro de você. O pastor Rogério estava me falando agora há pouco, eu fiquei muito feliz. Ele falou, a gente está monitorando mais ou menos quem está vindo. Abner, o pessoal que veio de noite é bem diferente do pessoal que veio de manhã. Ninguém que veio de manhã veio de noite, apesar do pessoal do escape. Glória a Deus. Aí eu perguntei, mas veio bastante gente? Mas não, veio bastante gente, mas glória a Deus. Mas eu ainda estou vendo o banco vazio e isso me incomoda. Quem que você... Pronto, presta atenção. Quem que você sabe que poderia vir no culto à noite
e não está aqui nessa cadeira? Olha para a cadeira aí. Olha aí, profeticamente. Quem que devia estar sentado nessa cadeira? Você sabe o nome dela? Você tem o contato dela? Sabe quem é que vai mandar o WhatsApp para ela perguntando: senti sua falta? Não é a conexão, é quem tem o contato. É você. Isso revela o caráter de Cristo. Eu achei muito bonitinho ontem à noite. Estava numa viagem essa semana, tem 2 semanas que eu estou viajando, mas ontem especificamente estava distante. Aí uma ovelhinha daqui me mandou mensagem: pastor, o que está acontecendo? Me fala aí, o que está pegando? Tem 2 quinta-feiras que eu não te vejo. E aí? Dá um papo. Eu falei: não, irmão, tá tudo certo. Estou viajando, mas obrigado por se preocupar. Isso é revelar o caráter de Cristo. Pode ser só uma mensagem, pode ser um oi sumido. Eu estou falando daquele que poderia estar. E aquele que deveria estar? Quem é que você convidou para cá hoje? Ah, então, eu falei lá na segunda-feira, eu falei com o rapaz para vir no domingo e ele não veio. Passa lá. Passa lá. Que dia que a gente vai junto? Então, Abel, mas a gente não é... Eu não sei ganhar para Cristo. Aí teve um outro pregador que falou assim: pregue, se necessário, use palavras. Você não quer convidar, mas começa a mostrar Cristo. Aí. Mas eu convidei, mas ele foi em outra igreja. Tá tudo certo, o importante é o reino crescer. Ele não precisa vir na igreja ser, ele precisa vir a Cristo. Tanto faz. Tanto faz. Lembra, a missão é ganhar boituva para Jesus, não é ganhar boituva para a igreja ser. Eu não estou nem aí quando ele vai, eu quero que ele seja cumprir isso, querido. Eu quero deixar muito bem claro isso. A nossa missão não é ter 1000 membros. A nossa missão é ganhar boituva para Cristo. São coisas completamente diferentes. Negue-se a si mesmo. Feche seus olhos, então. Cubra sua cabeça. Porque eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira pergunta que eu quero te fazer: eu quero que você saia daqui consertado, corrigido, alinhado. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: existem coisas nas quais você tem se apegado e que exitam que você se negue a Jesus? Tem alguma coisa que você tem carregado do passado ou do agora, alguma prática, um ídolo? E um ídolo não precisa ser uma imagem, não, tá? Pode ser algo que você coloca. Tudo que você coloca no lugar de Deus é ídolo. É orgulho. Existe algum relacionamento que serve como seus próprios desejos e que eles não são de Deus? Uma amizade que você sabe que você não devia ter. Uma pessoa que você troca ideia e você sabe que não te puxa para frente. Inclusive, ela fala mal de tudo e de todos ao seu redor. Porque a cruz é isso. A cruz é negar-se até do que se satisfaz. De comer aquilo, às vezes de deixar de comer o que você gostaria de comer, de deixar de ver o que você gosta de ver, de deixar de fazer o que você gosta de fazer. Negar-se a si mesmo é ignorar completamente a sua vontade e pôr a de Cristo no lugar. Essa é a tal da cruz. A cruz não é uma doença, a cruz não é um calvário de uma dor. A cruz não é um problema, não é um desemprego. A cruz, ela não é um problema familiar. Não, isso são adversidades. A cruz é você reconhecer que aquilo que você não quer ser, e você quer ser Cristo. Isso é a cruz. Negar-se a si mesmo, essa é a cruz, esse é o dolo, esse é o peso, é essa a dificuldade. Porque a doença sara, o desemprego torna-se emprego, a falta de perspectiva torna-se perspectiva, porque tudo passa, mas negar-se a si mesmo, isso é a sua cruz. Então a sua cruz é temporária.
Mas a vida abundante com Jesus é eterna. Eu quero que você fique de pé.